Olá, amigo estudante! Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Eu sou o professor Igor Chicoletti e o meu sinal na comunidade surda é este. E hoje, na hora de aprender, iremos estudar matemática, conhecendo um pouco mais sobre números naturais e sistema de numeração, compreendendo a relação entre as classes que compõem um número até 3 ordens: unidade, dezena e centena. Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Vamos iniciar relembrando a nossa aula anterior? Vimos que os números são formados por algarismos. Eles possuem valor absoluto e um valor relativo. O valor absoluto de um número não depende da posição em que o número se encontra, enquanto o valor relativo de um número depende da ordem em que o algarismo se encontra. E hoje, o que iremos estudar mesmo? Hoje, nossa missão é falar sobre os números em relação às suas classes e ordens. Sabedores de que os números naturais são infinitos, então houve a necessidade de se organizar para compreender esses números. Já vimos anteriormente que utilizamos um sistema de numeração decimal. Isso quer dizer que realizamos os agrupamentos de 10 em 10 unidades. Nós temos 10 algarismos para representar as unidades, dezenas e centenas, e formar qualquer número que quisermos. Quando falamos em unidades, queremos dizer que estamos contando de 1 em 1. Em dezenas, quando contamos de 10 em 10. Cada grupo que possui 10 elementos é uma dezena. E centenas, quando conto de 100 em 100. Ou melhor, cada grupo que possui 100 elementos é chamado de centena. Vamos então demonstrar melhor, utilizando uma tabela para facilitar o entendimento desse assunto. Desenhe aí no seu caderno a tabela que agora estamos demonstrando. Vamos iniciar pelas ordens da direita para a esquerda, como indica a seta. Aqui na tabela temos até a 3ª ordem, mas você pode registrar na tabela quantas ordens você achar melhor. Aqui fomos até a 3ª. Essas ordens vão formar as classes da organização dos números. Observe que a tabela apresenta que as ordens devem ser divididas sempre de 3 em 3, de tal forma que a primeira sempre inicie da direita para a esquerda, dado aqui a indicativa da seta. As ordens devem possuir unidade, dezena e centena. Vem comigo! Pouco a pouco, veremos 3 imagens. Aqui na tela, primeiramente, veja as 3 primeiras casas de unidades, dezenas e centenas. Lembre-se, sempre da direita para a esquerda, ficando um grupo de colunas na cor azul. Olha como está ficando organizado e fácil de entender. Continuando, o primeiro grupo das 3 primeiras ordens são chamadas de unidades simples. Veja como podemos representar e organizar classes. Aqui, apenas as unidades simples, adicionando uma divisão na tabela acima, conforme a tabela em foco. E para que você compreenda melhor, segue a tabela, que dá nomes à primeira linha da tabela de classes e à 3ª linha da tabela de ordens. Agora, vamos exemplificar utilizando um número qualquer, adicionando mais uma linha na tabela, ficando como demonstrado na tela e dando uma sofisticação em nossa tabela. Por exemplo, no número 345, o algarismo 5 pertence à primeira ordem, ordem das unidades simples. O algarismo 4 está na 2ª ordem, então ele pode ser chamado de dezena das unidades simples. O número 3 está na 3ª ordem, então ele pode ser chamado de centena das unidades simples. Viu como é fácil compreender a organização dos números? Ainda sobre o número 345, que aqui aparece, esse foi devidamente escrito e organizado por ordem e classe. Veja como o número 345 se apresenta fora da tabela, ficando assim como na imagem ao lado. Fazendo a leitura do número, podemos decompô-lo da seguinte forma: 300 mais 40
mais 5 é igual a 345. Vamos, então, para mais um exemplo. Amigo estudante, fique de olho na tabela apresentada aqui. Tão somente a classe das unidades simples. Conto com a sua ajuda, seguindo sempre da direita para a esquerda, como indica a seta. O número é 567. O algarismo 7 pertence à primeira ordem das unidades. O algarismo 6 pertence à segunda ordem das dezenas. E o algarismo 5 pertence à terceira ordem das centenas. Tá me acompanhando? O número 567, que aqui exemplificamos, foi devidamente organizado por ordem e classe, e escrito e organizado fora da tabela, ficando assim como na imagem ao lado. E fazendo a leitura do número, podemos decompô-lo da seguinte forma: 500 mais 60 mais 7 é igual a 567. Registre aí em seu caderno. Outro exemplo, para facilitar nossa compreensão, conforme a tabela, temos a classe das unidades simples, com o número 327. Temos também alguns desenhos, setas, emojis e raios. Então, o algarismo 7, representado pelo desenho das setas, está na primeira ordem das unidades. Vamos contar as setas? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 setas. Na ordem das dezenas, temos o algarismo 2, representado por 2 emojis. Contemos 1 e 2. E na terceira ordem das centenas, temos o número 3, representado por 3 raios. Vamos lá contar? 1, 2, 3. Finalizando, vamos à leitura deste número na tela. 300 mais 20 mais 7, igual a 327. Que ótimo que vamos cada vez mais aprendendo sobre os números. Agora que já começamos a compreender a relação entre as ordens que compõem o número, podemos apresentá-los de outra forma. Vamos ver juntos? No número 520, que classe temos? Temos a primeira classe das unidades simples. Então, temos 0 unidade, 2 dezenas, que equivalem a 20 unidades, 5 centenas, que equivalem a 500 unidades. Vamos ainda exemplificar quantas ordens temos em 356. Temos 3 ordens: primeira, segunda e terceira ordem da primeira classe das unidades simples. Quantas classes? Uma classe. A cada 3 ordens, temos uma classe. Classe das unidades simples. Na primeira ordem, 6 unidades. Na segunda ordem, 5 dezenas, ou 50 unidades. E na terceira ordem, 3 centenas, ou 300 unidades. Podemos trabalhar dados quantitativos de notícias como esta, que aparecem em tela. Tartarugas e jabutis são quelônios que fazem parte da classe dos répteis e podem viver mais de um século. As espécies maiores, como as tartarugas marinhas, vivem entre 80 a 100 anos. A tartaruga gigante, maior tartaruga terrestre, pode viver mais de 200 anos. Vamos decompor um dos números que aparece na notícia? O número 200 foi o escolhido. Vamos lá. Temos 3 ordens: primeira, segunda e terceira ordem, da primeira classe das unidades simples. Quantas classes? Uma classe. A cada 3 ordens, uma classe. Aqui é a classe das unidades simples, e não esqueça. Na primeira ordem, 0 unidade. Na segunda ordem, 0 dezenas, ou 0 unidade. E na terceira ordem, 2 centenas, ou 200 unidades. Sabe, fiquei até pensativo dos muitos anos que vivem as tartarugas. Agora que você aprendeu sobre números naturais e sistema de numeração, compreendendo a relação entre as ordens que compõem o número até 3 ordens,
unidade, dezena e centena, vamos testar seu conhecimento na nossa hora da atividade. Atividade 1. Vamos decompor os números que aparecem na tela. Observe o exemplo. Letra A, 586, ou seja, 5 centenas, 8 dezenas e 6 unidades. Esse é o nosso exemplo. A letra B, 279. Letra C, 627. E a letra D, 84. Tempo na tela. Vamos ver as respostas? Já exemplificamos, demonstrando com a decomposição do número 586. Tenho certeza que conseguiram registrar. Vamos para as respostas. A letra B, número 279, vai ficar da seguinte forma: 2 centenas, 7 dezenas e 9 unidades. A letra C, que é o número 627. 6 centenas, 2 dezenas, 7 unidades. E a letra D, número 84, 8 dezenas, 4 unidades. Na atividade 2, procure os números no caça-palavra e circule-os. Letra A, 337. Letra B, 245. Letra C, 428. Letra D, 332. Letra E, 580. Tempo na tela. Vamos, então, às respostas? A letra A podemos encontrar na primeira coluna, o número 337. A letra B, que é o número 245, podemos encontrar na primeira linha. A letra C, o número 428, podemos encontrar na quarta linha. A letra D, número 332, podemos encontrar na 13ª coluna. E a letra E, número 580, ali embaixo, ali na última linha. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Falamos sobre os números em relação às suas classes e ordens. Vimos que, para entendermos melhor o sistema de numeração decimal,
é preciso que aprendamos a organizá-lo. Tratamos aqui de vários exemplos de números formados por algarismo, em suas ordens e classes. E, assim, foi fácil compreender os valores das unidades, dezenas e centenas. Apresentamos várias tabelas para facilitar nossa compreensão do assunto. Demonstramos a classe das unidades simples. Aprendemos também a compor e a decompor com vários exemplos trabalhados. Nossa, foi uma senhora aula de hoje. Espero que você tenha gostado e principalmente aprendido com ela. Não esqueça de fazer revisão diária e atividades orientadas pelo seu professor regente. Lembrando que pessoas vencedoras não são aquelas que nunca falham, são aquelas que nunca desistem. Se você sentir vontade de rever nossa aula, é só nos seguir em nossas redes sociais, conferir nossos vídeos no YouTube, canal Sem TEDs, e nossas postagens no Instagram. Até a próxima aula!